E eu quero então agora convidar os irmãos a refletirmos na palavra do Senhor. E o nosso texto hoje é o Salmo 1. Convido o irmão que abra sua Bíblia no Salmo 1. Convido o irmão a que se coloque de pé. Nós fazemos a leitura deste Salmo. Salmo número 1. E baseados nesse salmo, nós vamos pensar, irmãos, nesta manhã sobre o justo e o ímpio. Então diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, ou quando os justos forem congregados diante do Senhor, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Podem sentar-se. Neste salmo, irmãos, o salmista ele faz uma comparação entre o justo e o ímpio, ou seja, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E ele faz essa comparação dando destaque principalmente ao fim de cada um, ao final de cada um. O homem chamado Taylor, irmãos, ele comenta esse salmo dizendo assim: o salmista sabia bem que os fatos da história e da experiência individual com frequência parecem falhar diante das expectativas dos fiéis. Mas ele afirmou, o salmista afirmou, que a despeito de todas as aparências, apesar de todas as aparências, é verdade permanente que Deus cuida de todos quantos o temem, e portanto tudo vai bem com os que amam a sua lei, e tudo vai mal com os que a desprezam. E diante, irmãos, dessa afirmação, eu faço uma pergunta para os irmãos, que os irmãos não precisam me responder, mas responda aí no seu íntimo, no seu interior, e depois eu vou dar a minha resposta. Será que isso é verdade mesmo? Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para aquilo que acontece com muitos que não servem a Deus, e aquilo que acontece com muitos que servem a Deus, será que a gente pode afirmar que é verdade permanente que Deus cuida de todos quantos o temem, e que tudo vai bem com aqueles que amam a sua lei, enquanto que tudo na verdade vai mal enquanto com aqueles que a desprezam? Às vezes, irmãos, parece que não. Quando nós olhamos num olhar superficial para os acontecimentos na vida de uns, de outros, os que servem, os que não servem a Deus, às vezes nós podemos ficar pensando, ou tendo a impressão no nosso coração que isso não é verdade. Mas a resposta é sim, é verdade. Deus cuida daqueles que o temem. Com aqueles que o temem, tudo vai bem. Aqueles que o servem de verdade, tudo vai bem. A gente vai entender isso daqui a pouco. E com aqueles que não servem, tudo vai mal. Em última instância, tudo vai mal. Deus cuida daqueles que são seus e os quais triunfar. Entretanto, irmão, nós precisamos nos lembrar que o triunfo implica em luta. Não há triunfo, não há vitória se não houver
luta. Você vai olhar para a vida de um servo de Deus e vai vê-lo, às vezes, lutando com alguma dificuldade. Vai vê-lo, às vezes, de joelhos, clamando ao Senhor, muitas das vezes até com lágrimas em seus olhos. Ele está lutando, mas Deus está cuidando dele. Ele é temente ao Senhor, ou se ele é temente ao Senhor. Há algum tempo atrás, irmãos, nós tivemos a notícia de um dos missionários, de uma das pessoas que compunham o quadro missionário da Junta de Missões Mundiais na ocasião, o missionário Miguel Zuger, quando ele foi preso na Palestina por pregar o Evangelho. E a notícia nos dava conta, irmãos, que lá na Palestina, preso por causa de pregar o Evangelho, ele enfrentou lutas terríveis e saiu duplamente vitorioso. Primeiro, porque ele foi libertado, ele não continuou preso, ele não foi morto, poderia ter sido morto, mas ele foi libertado, ainda que tenha sido deportado para o Brasil. E o segundo motivo, a segunda vitória, é que além de libertado, ali na sua prisão, ele teve a oportunidade de testemunhar para as autoridades e para os prisioneiros. Ele não se calou ali, ele poderia morrer naquela prisão, foi preso por causa de pregar o Evangelho, mas ali ele testemunhou, ele continuou pregando o Evangelho para as autoridades e para os prisioneiros. Então ele foi duplamente vitorioso. Mas eu pergunto aos irmãos, e se ele, por não negar a Jesus, tivesse sido morto? Ele foi tentado a negar a Jesus, mas e se ele tivesse, e ele não negou, e se ele não tivesse sido libertado, se ele tivesse sido morto pelo fato de não ter negado a Jesus, será que ele não teria sido vitorioso por causa disso? Às vezes nós achamos que as pessoas não estão sendo vitoriosas porque nós temos um conceito defeituoso de vitória. O que determina, irmãos, ou o que demonstra de fato quem teve sobre si a bênção do Deus poderoso é o, entre aspas, acontecimento após o fim dessa jornada terrestre, após o fim desse caminho, e não meramente os acontecimentos enquanto nós estamos caminhando. O que determina de verdade quem é vitorioso ou não é aquilo que vai acontecer lá no final, depois do caminho. Obviamente que tem algumas coisas que acontecem no caminho que são demonstrativas de que a bênção do Senhor está sobre a vida das pessoas, mas finalmente, em última instância, não é isso que demonstra. O que demonstra é o que vai acontecer lá, depois dessa caminhada terrestre. Eu acho que os irmãos entendem bem do que nós estamos dizendo, querendo dizer. Existem dois tipos de gente que crê em Deus. Existem os deístas, com D, no início, e existem os teístas, com T. Os deístas afirmam, eles fazem a seguinte afirmação: eles dizem que Deus criou o mundo, e depois que ele criou o mundo, estabeleceu algumas leis naturais, então ele abandonou o mundo, virou as costas para o mundo, não age mais na história, não interfere mais na história e nem protege ninguém. Todos nós estamos à mercê das leis naturais criadas por esse Deus. Entretanto, os teístas afirmam que Deus não somente é o Criador, como também se faz presente entre nós, intervém na nossa história, nos recompensa e, quando é necessário, Ele nos pune. E, obviamente, a afirmação, entendemos, que somos cristãos bíblicos, entendemos que a afirmação teísta é correta, e esse salmo, bem como a Bíblia como um todo,
é altamente deísta, ou seja, afirma que Deus age na história, Deus interfere, Deus abençoa, Deus pune, Deus está presente, né? Então esse salmo, irmãos, nos mostra a ação de Deus na vida daquele que o serve justo e na vida daquele que não o serve, que é identificado como ímpio. Isso que falei até agora para os irmãos é apenas uma introdução, né? Feita essa introdução, então nós vamos ver de uma forma bem simples qual é a mensagem que nós temos aqui no salmo, acerca do justo e acerca do ímpio. Em primeiro lugar, vamos ver sobre o justo. E o justo, irmãos, ele é apresentado aqui no salmo de duas formas. Primeiro, ele é apresentado como alguém que não faz, e segundo, como alguém que faz. Então ele não faz algumas coisas e ele faz algumas outras coisas. Aquela pessoa, né? Aquilo que aquela pessoa que traz consigo a bênção do Senhor, da presença do Senhor, o que essa pessoa não faz? E o que ela faz? O que ela não faz? O verso primeiro mostra o que ela não faz. O que ela não faz? Diz aí o verso primeiro que ela, ou o justo, não anda segundo o conselho dos ímpios. O justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquele que leva consigo a bênção da presença de Deus Todo-Poderoso não anda segundo o conselho dos ímpios. Também, em segundo lugar, diz o texto, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Com isso, irmão, o salmista quer dizer que o homem justo não adota para si, não toma para si os planos e nem o padrão de vida daqueles que não têm temor de Deus, os ímpios. Não acompanha essas pessoas nas suas empreitadas pecaminosas. É assim que tem que ser. Às vezes nas nossas vidas não é bem assim que está acontecendo. Às vezes nas vidas de muitos crentes não é bem assim que está acontecendo, mas é assim que tem que ser. É assim que a palavra do Senhor diz: o homem justo, o homem que leva consigo a bênção da presença do Deus Todo-Poderoso, ele não adora para si, ele não toma para si os planos e nem o padrão de vida dos ímpios, e nem acompanha esses ímpios nas suas empreitadas, nas suas ações pecaminosas. Tem uma obra, um livro, né, muito legal, de William MacDonald. É o Comentário Bíblico Popular. Ele faz comentário, são 2 volumes pequenos, Antigo e Novo Testamento. E ali ele faz alguns comentários de forma bem simples. A igreja tem, nós já compramos na biblioteca da igreja, também tem na biblioteca particular. E nessa obra, Comentário Bíblico Popular, o William MacDonald, ele comenta assim, falando sobre esse salmo, diz assim: o indivíduo verdadeiramente bem-aventurado é aquele que se mantém afastado do estilo de vida dos ímpios, do estilo de vida daqueles que não servem a Deus, que não temem a Deus. No seu contato com eles, que você tem contato, nós temos contato, evita cumplicidade e também evita a aprovação silenciosa. Não se silencia, não se cala diante dos seus pecados e diante do seu escárnio, sua zombaria. Isso não significa que o homem bem-aventurado se isole completamente dos perversos. Pelo contrário, lhes dá testemunho acerca do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito é que conversa essas coisas, mas nós damos testemunho e procura conduzi-los a Cristo, que é a única fonte do prazer duradouro. O homem bem-aventurado é amigo sincero dos ímpios, mas não anda no caminho deles.
Mas tudo isso aqui é teoria, né? Passando para os irmãos, eu não estou dando informações teóricas. O interessante, irmãos, é nós passarmos a pensar para compreendermos qual é o significado disso na prática. Então eu quero oferecer aos irmãos alguns exemplos práticos ou alguns significados práticos. O que significa isso? Na prática, não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. De forma prática, o que significa isso? Vou dar alguns exemplos para os irmãos de significados práticos, alguns apenas. Primeiro, irmãos, primeiro exemplo que eu quero dar, né? Significa que você tem amigos que facilmente tem uma facilidade de fazer o mal àqueles que lhe fazem o mal. Então você tem amigos que têm essa facilidade. Se fizer o mal para ele, faz o mal também. E até aconselha você a agir dessa mesma maneira, ter esse mesmo procedimento. Mas você não lhes dá ouvidos quanto a isso. Pelo contrário, você faz o bem. Por quê? Porque você não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não se detém no caminho dos pecadores. Você não se assenta na roda dos escarnecedores. Outro significado significa que você tem amigos que, outro exemplo, é que ao fim do dia, depois do trabalho, vão para um clube ou para um bar, tomar umas cervejas, contar umas piadas indecentes, dar uma olhadinha nas meninas que passam. Mas você, quando muito, toma um refrigerante com eles, sem nem medo de se sentar e depois segue o seu caminho. Porque você sabe que ali não é lugar para você. Significa, irmãos, que você tem amigas, que se vestem de forma provocante, decente, e lhe dão conselhos para se vestir também, porque isso é bonito, isso está na moda, isso está no contexto. Mas você não dá ouvidos, porque você dá ouvidos é a palavra de Deus. Você não anda segundo esses conselhos, né? Significa que você tem amigos ou amigas que frequentam determinadas festas, participando, com elas se deleitando, como o carnaval, por exemplo, as festas juninas, que são as mais populares que nós temos aí. Mas você não vai. Por quê? Porque você sabe que ali, no caso do carnaval, por exemplo, você sabe que ali, apesar de muitas coisas serem consideradas manifestações culturais, ali há muita imoralidade, ali há desrespeito para com a pessoa de Deus, ali há paganismo, ali há idolatria, ali há carnalidade desenfreada. Então ali não é lugar de crente. Você não vai. Por quê? Porque você é justo e você não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, se você vai, aí você tem que se pesar na balança de Deus. Será que eu sou de fato conduz segundo a palavra do Senhor? Significa, irmãos, que você tem amigos que não pensam duas vezes para levar vantagem em alguma coisa em que tem que usar de desonestidade. Usam até de desonestidade para levar vantagem em alguma coisa. E até às vezes querem ensinar você como fazer isso. Mas olha, isso aí é muito fácil, você faz desse jeito, porque assim que você vai se dar bem. E às vezes é um negócio totalmente desonesto. Aí o que você faz? Você se lembra, eu sou um homem justificado por Deus, então eu não devo andar segundo o conselho dos ímpios, me deter no caminho dos pecadores e me assentar na roda dos escarnecedores. Então esse conselho que me foi dado não devo ouvi-lo. Você não ouve, porque você é justo, você pertence a Jesus. Significa que você prefere ser
se para ser redondo você tem que ser fiel à palavra de Deus. Tem uma música muito engraçada que fala sobre o crente quadrado e o crente redondo, né? E o sujeito na música ele diz que ele prefere ser crente quadrado. Sabe por quê? Porque o crente quadrado, quando tenta empurrar ele para alguma coisa, é difícil empurrar porque ele é quadrado. Agora o redondo não, o redondo vai assim, né? Empurra uma bola para você ver daqui para lá, vai parar lá no meio da rua, vai com muita facilidade. Então nós temos que ser quadrados. Esse é o significado. Você prefere ser quadrado, se para ser redondo, entre aspas, você precisa ser infiel à palavra de Deus. Isso significa, irmãos, o último exemplo, que a santidade de vida é o que mais importa para você. Que você é justo, se nós somos justos. Quando eu estava pensando nisso, irmãos, eu fiquei pensando assim, que às vezes quando nós agimos assim, principalmente aqueles que são mais adultos, que também as suas dificuldades, mas às vezes não tem tanta, porque já estão com o seu pensamento, não são todos, né? Mas uma grande parte. Já estão com os seus pensamentos bem elaborados, já estão com os seus pés bem firmados, então não estão muito aí para a opinião dos outros, dos contrários. Mas os jovens são mais suscetíveis, né? Então fiquei pensando assim, que às vezes quando nós agimos dessa forma, da forma como a palavra de Deus nos orienta, nós podemos ser lá fora tentados a nos desviar desse caminho, porque às vezes as pessoas nos taxam de mas você é uma pessoa retrógrada, você é uma pessoa quadrada, você é uma pessoa que está fora do contexto, você deveria ter nascido lá no século passado ou no século atrasado, você está meio fora de contexto. E aí quando eu pensava nisso, irmãos, eu fiquei pensando em Noé. Nos tempos de Noé, talvez até um certo ponto, até um certo tempo, havia pessoas que acompanhavam a Noé. De repente havia pessoas que até iam entre aspas, porque não havia isso lá, e está trazendo para o nosso contexto atual, né? Até iam lá na igreja de Noé, onde ele era pregoeiro da justiça, mas não chegou um ponto que Noé ficou muito quadrado, muito fora de contexto, né? E as pessoas então não puseram mais dar ouvido a Noé. Noé era fora de contexto da sua época. Mas aí veio o dilúvio. O que aconteceu? Noé era fora de contexto, estava fora de contexto no mundo, na sociedade onde ele vivia, mas ele estava completamente integrado no contexto de Deus. Isso é que é o mais importante. Então o justo não faz essas coisas. Ele é justo, ele foi justificado por Deus, ele anda com Deus, porque o contexto dele é o contexto de alguém que está do lado de Deus, juntamente com Deus, e não que está afastado de Deus. Agora, o que o justo faz? O que ele faz? Verso 2, irmãos, diz que ele, pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Adam Clarke, comentando esse verso, diz assim: não se trata de um estudo ocasional para o homem piedoso, antes trata-se do seu trabalho, dia e noite. Seu coração se dedica a essa tarefa, é o seu emprego, seu estudo é frequente, de fato, perfeito. Allen Ross diz assim: tal meditação necessariamente envolve estudo e retenção da matéria estudada. John Gill diz: isso deve ser compreendido como diligente leitura e consideração da lei de Deus, com o emprego do raciocínio e um estudo profundo diariamente. Então você se inclina diante da palavra de Deus para esmiuçá-la, para analisá-la. Você se ocupa, o justo ocupa-se, ele usa o seu tempo, ele usa a sua mente em apreender, compreender a lei do Senhor, e obviamente ele faz isso tendo como objetivo andar segundo essa lei, que não teria razão de ser compreender se não for para colocar em prática. Então o justo, ele se detém na lei do Senhor, medita nela para andar segundo ela. É isso que ele faz, né? Para estar no contexto de Deus e não no contexto do mundo. E aí, irmãos, diz o texto, continua dizendo que esse justo,
essa pessoa que age dessa forma, ele é bem-aventurado. É comparado a uma árvore frutífera plantada não em qualquer lugar, mas junto aos ribeiros de águas. Quem já viu o pé de ingá na beira do córrego? Não é uma coisa bonita? Aquele caseiro grande, passa por cima do córrego. A gente, quando era adolescente, a gente frequentava muito esses lugares. Está tudo poluído, né? Mas a gente tomava banho e tinha aqueles encaseiros, ele ficava, era muito gostoso, né? Uma árvore plantada junto a ribeira de águas é fantástico, fenomenal. Então, o justo, aquele que anda com Deus assim, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Ele é feliz tanto interior quanto exteriormente, porque a sua felicidade não é produto das circunstâncias, ela provém de Deus, é uma felicidade então perpétua. A metáfora da árvore plantada, irmão, junto a ribeiros de águas, indica prosperidade, porque uma árvore plantada num lugar assim conta com suprimento abundante de água. Eu tenho 2 pezinhos um de laranja e um de purcã, de xerife, aqui no meu quintal. Eu tenho que estar constantemente jogando água até que a raiz dela se aprofunde para encontrar algum lugar seja mais úmido, né? Mas se ela tivesse sido plantada junto a um córrego, não precisava preocupar, não, podia largar para lá, né? Então, essa é a comparação. Isso falando aqui na nossa cidade. Imagina lá no deserto, onde o salmista vivia, né? A figura é maior ainda, mais profunda ainda. Então, da mesma forma que essa árvore, justo por estar junto de Deus, o justo por estar plantado junto de Deus, a fonte de águas vivas, junto à palavra de Deus, ele prospera. Ele conta com o suprimento que Deus dá, e Deus não deixa faltar o suprimento material e nem o suprimento espiritual, nem o material e nem o espiritual. Deus não deixa faltar o nosso suprimento, porque a gente realmente precisa. Como Jesus deixa claro, irmãos, em Mateus 7, 25, podem vir para essa pessoa que age dessa forma, podem vir os ventos, podem vir a chuva, os rios, venha o que vier, que essa pessoa não cai, porque ela está firmada sobre a rocha. Mas ela não pode, em momento algum, se transferir da rocha para outro lugar. Às vezes isso acontece. E sabe como principalmente acontece? Principalmente acontece quando nós conseguimos, né? Eu agora estou firme na rocha. Até um tempo atrás estava andando meio chato na minha vida cristã, mas agora não, agora eu estou firme na rocha. Aí você está ali firme na rocha, você está fazendo a obra de Deus, você está feliz da vida e as pessoas estão felizes com você. Aí você vai crescendo tanto que você começa a ficar orgulhoso. No momento que você começa a ficar orgulhoso, a nutrir essa altivez, esse nariz empinado, achar que você, por causa disso, é muito melhor, você já está muito acima do que os outros, ao invés de ajudar, né? Aí você então já está se transferindo da rocha para outro terreno, que é o terreno do orgulho. Aí você está. Por isso que Paulo diz assim: olha, aquele que está em pé, tome cuidado, para que não caia. É muito fácil cair quando nós estamos em pé, né? Uma árvore frutífera, irmãos, plantada junto a ribeiros de águas, frutifica naturalmente, na época certa. Da mesma forma, o justo é frutífero. O texto de Gálatas 5:22 é bem conhecido nosso. Ele fala sobre o fruto que é produzido em nós, o fruto do Espírito, né? Que é amor, que é alegria, que é longanimidade, que é a paz, domínio próprio, temperança, bondade, mansidão, a fé, ou a fidelidade, e por aí vai. Esse fruto é produzido em nós, quando nós de fato agimos assim, como a palavra do Senhor nos diz. Esse é o nosso fim, né? Onde está firmes lá, todos os justos foram congregados na presença do Senhor. Agora os ímpios, segundo, sobre os ímpios não são assim, no texto. Os ímpios, ou aqueles que não servem a Deus, fala de ímpio, não vamos falar daquela pessoa que comete barbaridades, que não anda com Jesus, não serve Jesus, né? Então essas pessoas, em contraste com os justos, não podem ser comparadas
comparadas a uma árvore bem regada e frutífera. Antes, são como a palha que o vento dispersa. Então, ano passado, tinha aquelas máquinas, né, de trilhar as sementes. Então, tem o grão nas espigas, alguns grãos vêm com a casca por fora, né? E aí ele é trilhado. O arroz, por exemplo, né? Trigo, trilhado. E aí o que acontece? O vento, a palha, como é mais levinha, o vento dispersa essa palha em inútil. E depois ela é juntada e ela é queimada. Então os homens lançam ao ar, sabe? O costume de lançar ao ar a palha juntamente com os grãos. O vento levava, tirava a palha e o grão ficava. Sabe como é que é a gente limpar aquela vasilhinha de comida dos passarinhos? A gente joga para cima assim e dá aquela safadinha. A palha vai, às vezes ela volta para a gente, né? Ela vai e o grão fica. Joga de novo, ela vai e o grão fica. Sim, era no passado. A palha ia, o grão ficava. Depois a palha era juntada e era queimada no tempo apropriado. Então os ímpios são assim, como a palha. Eles estão por aí, às vezes até prosperam, mas vai chegar um tempo em que, se eles não se tornarem justos, se não se renderem aos pés de Jesus, eles vão ser queimados. Os ímpios não subsistirão, diz o texto. Então o ímpio pode até se dar bem, entre aspas, por algum tempo. Esse tempo pode ser até, ainda que não necessariamente, toda a sua vida terrena. Pode ser. Mas quando o juízo de Deus se abater sobre ele, então ele não poderá resistir. O ímpio que permanece na sua impiedade terminará muito mal, tanto física quanto espiritualmente. A gente vê isso claramente na parábola do rico e Lázaro, né? Aquela pessoa que se deu bem, não morreu, e se deu mal, né? E encerrando o salmo, irmãos, Davi reforça aquilo que ele vinha dizendo sobre a não subsistência do ímpio, bem como disse que o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus conhece aqueles que lhe pertencem e os abençoa, os faz triunfar. Deus conhece. Nós estamos aqui, não estamos em muitos, mas tem bastantes. Eu não posso olhar para os irmãos, eu faço isso com muito desejo que seja verdade no meu coração. Olhar para os irmãos e dizer assim: aqui está um povo que pertence a Deus. Você pertence a Deus, você pertence a Deus, você pertence a Deus, você pertence a Deus, você pertence a Deus. Posso falar de todo mundo aqui? Você pertence a Deus. Falo isso com muito boa vontade, que seja verdade no meu coração. Mas na verdade, quem sabe é só Deus. Eu não sei. O Senhor conhece. O Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a vida justa. O Senhor sabe aquilo que você tem feito, aquilo que você pensa, aquilo que você realmente crê. O Senhor sabe. O Senhor tem condições de no final definir, só Ele tem condições de no final definir se você é grão ou se você é palha, se você é justo ou se você é ímpio. E nos últimos tempos eu tenho dito para alguns que às vezes ele falaram algumas coisas que não compete dizer aqui, mas eu digo para eles: irmão, se preocupe não, porque tem sido assim desde o início dos tempos. E eu digo para você que hoje nós estamos vivendo uma situação tal que, se o arrebatamento da igreja acontecer no domingo em que a igreja estiver lotada, muita gente não vai ser arrebatada mesmo estando dentro da igreja, vai ficar sentado no banco. Se acontecer agora, eu espero que os bancos fiquem todos vazios, mas infelizmente a verdade é essa. Por quê? Porque o Senhor sabe, conhece quem são aqueles que são seus. Você também sabe se você de fato pertence a Jesus ou não, mas é você e Deus que sabe. Mas se Jesus voltar hoje, o arrebatamento acontecer hoje,
O que acontece com você? Você é levado? Ou você? Fizeram uma pergunta interessante para o Silvano ontem, né? Pegadinha do pastor Bias. Perguntaram para ele assim: como que você sabe que Jesus Cristo não voltou ainda? É pegadinha. Como ele estava num momento de nervosismo, responde da mente, né? Mas como você sabe que Jesus Cristo não voltou ainda? Sabe como é que eu sei que Jesus Cristo não voltou ainda? Eu estou aqui pregando para os irmãos. E se ele tivesse voltado, eu não estaria aqui, eu estaria lá. E muitos dos irmãos, ou talvez todos os irmãos, muitos dos irmãos estariam aqui, né? Mas quem sabe isso, irmãos? Quem conhece isso, diz o texto: o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece. Ninguém engana o Senhor, ninguém engana Deus. Você pode enganar a igreja, pode enganar a vida inteira, pode enganar o pastor, mas você não engana Jesus. O dia que Jesus voltar, se você estiver enganando alguém, Jesus você não engana. Você não vai subsistir quando os justos forem governados. Só vai subsistir se você for de fato justo. O justo não anda segundo o conceito dos ímpios. O justo não se detém no caminho dos pecadores. O justo não se assenta na roda dos escarnecedores. O justo sabe com muita firmeza dizer não aos apelos da sua carne, aos apelos do mundo e aos apelos do diabo. O justo sabe fazer isso. Que Deus, irmão, nos abençoe e que o Espírito de Deus possa aplicar essa mensagem ao nosso coração. Vamos orar.